Luca! Esse é o filme da Disney que acabou de estrear e vamos ver a verdade por trás dos monstros marinhos. Olá, bem-vindos ao Cine História. Hoje o filme Luca vai nos levar à Itália. Sim, o Luca é o primeiro filme da Disney a ter o ambiente da Itália como pano de fundo, a cultura italiana. Esse diretor, que se chama Enrico Casarosa, é o primeiro longa-metragem dele dentro da Disney. Vamos ver depois um pouquinho mais sobre ele. Agora eu quero conversar um pouco sobre a ambiência de Luca. O filme se passa ali na Riviera italiana, né, entre os anos 50, ali, né, meados de 50 e 60, no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso vai ter um fator interessante depois que eu vou falar. E um dos destaques é a pesquisa que foi feita. É claro que o diretor é italiano, ele tem uma vivência na Itália, mas durante a pré-produção a equipe foi na Riviera Italiana, fizeram a pesquisa de campo, aí você vê a foto do diretor junto com a equipe de produção de design, e comendo a famosa pasta italiana, né, que é inclusive servida durante o filme, se vocês olharem lá. Então, onde eles foram, né? Um dos pontos que eles visitaram foi a Vernazza, que é esse local aqui que vocês estão vendo, na costa da Riviera. Realmente, se vocês olharem a foto comparativa, tem muita similaridade com o Porto Rosso, que é a cidade fictícia criada para o filme. E essa aqui, que é a designer de produção, a Daniela Stridleva, fala o seguinte, que eles quiseram dar a sensação de cor e de tons da Riviera italiana. Inclusive, uma coisa também que eles fizeram foi investigar os tons de cor do mar. Aquele ali era o mar do Ligurian Sea, ou seja, entre a Itália e a França. Então, as cores do fundo do mar também são trabalhadas para ficarem próximos dessa região onde se passa o filme. E sobre os monstros, existem os monstros? Sim, para os italianos é uma tradição de longa data. Se vocês olharem os mapas, inclusive antigos da Itália, tem lá os monstros marinhos aqui no mar. Na verdade, era uma tradição até mundial, né? Mas a Itália era um dos países que se lançou ao mar nos descobrimentos, então tinha esse lance dos monstros marinhos. Mas também existem fontes iguais à do filme. Olha aqui. Em Florença existe uma fonte também dedicada aos monstros marinhos. Está na Santissima Annunziata Plaza. Eu acho que eu falei certo. Essa fonte tem em detalhes um monstro marinho cuspindo água. E foi baseado nesses mapas, nessas fontes também, que o set de produção designer começou a desenhar, a esboçar os primeiros traços de como seriam os personagens marinhos, né, os monstros marinhos ou personagens marinhos. Mas só que eles queriam dar um tom mais humano, um tom mais próximo dos humanos. E aí chegaram a esse conceito final aqui. Um outro fator interessante do filme é a Vespa. E aí lembra que eu falei da Itália do pós-guerra? Sim, a Vespa foi criada em 1946 por Piaggio. Essa empresa do pós-guerra se dedicou a produzir uma necessidade, ou seja, a necessidade italiana do momento eram meios de transporte em massa, ou seja, baratos e que fossem modernos e acessíveis. Então a Vespa, que aqui no filme tem uma característica também de liberdade, ou seja, de expressão de liberdade. Isso para os italianos na época era muito importante, já que eles haviam sido derrotados na Segunda Guerra. Então tem todo um conceito aqui, que eu não vou entrar muito profundamente, isso é campo do Orlando, mas esse é um dos pontos interessantes de conceito do filme. Então a Vespa aqui nesse sentimento de liberdade. E aí, voltando ao diretor Enrico Casarosa, como eu falei, é o primeiro filme desse diretor em termos de longa-metragem. Mas ele já havia trabalhado antes em vários storyboards, ele era da equipe de arte da Disney, trabalhou aqui em Coco, Incríveis 2, Up. Então ele já tinha um histórico de trabalho dentro da produção de arte da Disney como desenhista. E aí ele em 2011 tinha feito esse curta-metragem aqui, La Luna, que foi indicado a melhor curta-metragem do Oscar. Então é um diretor que, se você olhar inclusive o curta-metragem, tem ali a Itália, né, como forte fonte de inspiração, mas o curioso é que o pai do menino no curta-metragem, na Luna, ele é muito parecido com o pai da Giulia no filme do Luca. O diretor já colocou nas entrevistas que o Luca faz parte das suas memórias
né, enquanto morava na Itália, das memórias de aventura e de amizade que ele tinha com os amigos da época. Bem, essas são algumas curiosidades de Luca. Se você gostou, se inscreva no canal e diga o que você achou aqui nos comentários de Luca da Disney Pixar, ok? Vejo vocês no próximo filme. Até lá!